que é um gráfico, né? Basicamente, a gente está condensando uma informação que, em vez de eu dizer para vocês escrever ou falar, tal coisa estava em tal posição, em tal instante de tempo, eu vou lá e ponho essa informação toda num único gráfico, e aí vocês têm que conseguir interpretar. Então, primeira coisa, né? O que que isso aqui? São dois eixos, né? Um é posição, tá? Então, x, digamos, que esteja em metros, por exemplo, poderia estar em quilômetros ou qualquer outra unidade de comprimento, e o tempo também, né? Qualquer unidade de tempo, vou botar segundos aqui, mas poderia ser minutos, horas, enfim, as unidades que estiverem sendo trabalhadas. Aí, o que que é isso aqui? Significa que quando eu ponho um ponto qualquer aqui, eu vou pegar um ponto aqui, digamos que eu marquei um ponto aqui. O que que isso significa? Aí aqui a gente sempre, eu não botei escala, mas sempre vocês vão ter alguma escala aqui do lado, né? Então, por exemplo, digamos que isso aqui seja 10, isso aqui seja 5, né? Também aqui a gente tenha, sei lá, 5 e 10. Só botando números quaisquer aqui, não nos importam os valores, na verdade, o que importa é o que está aqui. Então, o que que significa? Se eu marquei um ponto aqui, eu digo, isso aqui representa uma partícula, tá? Esse ponto. Não a partícula em si, mas sim onde ela estava, tá? E onde ela estava, onde e quando. Por quê? Porque vejam que esse ponto aqui, ele tem duas coordenadas, né? E uma coordenada representa posição e outra representa tempo, tá? Então, quando eu marquei esse ponto aqui no gráfico, o que que eu estou dizendo? Se vocês olharem lateralmente aqui, vocês vão ver que a altura dessa coisa em x está aqui, no 10. Quando se a gente olhar verticalmente, ela está aqui em 5, no t. Tá? Portanto, o que que isso aqui significa quando eu faço essa marcação? Isso significa que essa partícula, ela ocupava a posição x igual a 10 metros, né? No instante, tá? Em t igual a 5 segundos, né? Ou seja, quando deu 5 segundos, digamos que a gente começou a contar aqui do zero, imagina que vocês ligaram um cronômetro, começaram a contar. E quando deu 5 segundos, essa coisa estava em x igual a 10. Tá? Agora, onde uma partícula se desloca, né? Então, se ela se estiver andando, onde ela vai se deslocar é aqui. Então, esse seria o nosso eixo X, a gente normalmente desenha ele assim, mas lembrei, eu posso desenhar para cima, não tem problema nenhum, tá? Porque isso é uma abstração, tá? É uma coisa que representa um eixo, representa uma sequência de posições possíveis. Então, digamos que isso aqui fosse zero, isso aqui fosse 5, isso aqui fosse 10, isso aqui é o eixo X em metros, né? Então, o que que eu estou dizendo? Que essa partícula, ela está aqui, ela está, vou até pegar uma outra cor aqui, ela está aqui, quando x é 10 metros, tá? Então, ela está em 10 metros, mas quando isso para t igual a 5 segundos, tá? Se eu mudar o tempo, pode ser que ela não esteja mais aqui. Então, vamos pensar. Digamos que eu tenha desenhado o seguinte gráfico para vocês. Então, é isso aqui. Então, essa linha vermelha aqui agora é o meu gráfico que representa o movimento de uma partícula, tá? E ela se move em x e no tempo também, tá? Ela move-se na posição, porque ela está mudando o x dela, mas ela se move no tempo também, porque o tempo está sempre passando, né? Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: diante desse gráfico que eu desenhei aqui, vamos colocar a origem, o
que é o zero, né? Isso aqui significa t igual a zero e x igual a zero também. Essa é a minha origem. Então, se eu perguntar para vocês, quando o tempo é igual a 2 segundos, qual a posição da partícula? Onde ela está? Então, quando o tempo for igual a 2 segundos, onde a partícula está? Ou seja, qual é o x? Então, o que que eu perguntei? Ó, quando t for 2 segundos. Então, eu estou contando o tempo, eu marquei ali 2 segundos. Qual é a posição x? Então, como vocês respondem a essa pergunta? Bom, vocês têm que responder olhando o gráfico, né? Então, vamos olhar o gráfico. Então, eixo horizontal aqui significa o tempo. Eu fiz algumas marcações, então aqui é 5, aqui é 10. Bom, portanto, aqui no meio deve ser 2,5 segundos, mais ou menos. Então, um pouquinho mais para trás deve ser 2. Então, digamos que t igual a 2 segundos fica por aqui. Agora, onde ela está quando t igual a 2 segundos? Bom, eu tenho que olhar qual é a coordenada x dela em t igual a 2 segundos. Como eu faço isso? Eu olho para cima até chegar na curva do gráfico, tá? E a curva está aqui. Portanto, o ponto onde essa coisa está no gráfico é aqui. Mas isso representa x igual a quanto? X igual a 10, tá? Então, em t igual a 2 segundos, x igual a 10. E em t igual a 4 segundos. Bom, 4 segundos deve estar por aqui. Então, eu vou olhar lá para cima e ela está aqui. Bom, qual é o x? X igual a 10. Tá? Então, na verdade, vocês podem ver que para esse gráfico aqui, para t, então, de 0 menor ou igual a t, que é menor ou igual a 5 segundos, até aqui, essa partícula sempre está em x igual a 10 metros. Em t igual a 10 segundos. Qual é a posição da partícula? Mas vejam, 10 é o quê? O que que é 10 aqui? 10 são 10 segundos. Exato. Então, agora sim. Qual é a posição x? É zero, não é? Tá? Então, vejam, aqui em vermelho é a curva que representa o movimento dessa coisa, em x e t. Tá? Então, lembrem, para qualquer ponto sobre essa curva vermelha, que são duas retas, na verdade, né? Tem uma reta horizontal aqui, tem essa outra inclinada. Qualquer ponto aqui em vermelho representa um valor de x e também um valor de t. Tá? Então, nesse caso, quando eu digo t igual a 10, eu tenho que olhar essa curva vermelha e achar t igual a 10 nela. Bom, t igual a 10 está aqui. Mas qual é o x? O valor de x ele está aqui, nessa linha, né? Então, o x é o quê? Zero. Tá? Então, x igual a zero. Digamos que eu tivesse dado para vocês uma outra pergunta, então. Digamos assim, quando x é igual a 5 metros, qual é aproximadamente, tá? Porque vocês não vão conseguir dizer direito com esse gráfico que está aí, mas aproximadamente dá para a gente ver, mais ou menos, qual é o valor de t. Tá? Quando x é igual a 5 metros, qual é o valor de t? Mais ou menos, né? Não precisa ser muito preciso. Então, uns 8, 9, mais ou menos. É, por aí, né? Talvez um pouco menos, né? Porque aí como que a gente faz? A gente vai fazer o contrário do que a gente vinha fazendo, né? A gente vinha olhando qual era o tempo e aí olhava x. Agora a gente vai olhar x e ver qual é o tempo. Né? Então, vamos ver, x igual a 5 está aqui. Então, a gente tem que encontrar o ponto com x igual a 5 na curva vermelha, tá? Então, vamos lá. X igual a 5 está onde? Vamos olhar aqui na horizontal. Está aqui o ponto. Então, esse aqui é o ponto que tem x igual a 5 na curva vermelha, né? Tá aqui, x igual a 5. Agora, como que a gente faz para descobrir o tempo? A gente olha para baixo, né? Então, tá aqui, em algum lugar entre 5
e 10, né? Então, provavelmente aqui perto de 7, 8, mais ou menos, tá? Então, por aí, tá? Como aqui não é um gráfico que está bem feito, com as marcações, né? Tudo bonitinho, a gente não consegue ter certeza, né? Só dá para aproximar mais ou menos, mas dá para ter uma ideia, né? De que deve ser um 7, 8, alguma coisa mais ou menos assim. Olhar mais um gráfico aqui, então. Por exemplo, digamos que eu desenhe simplesmente, eu saí aqui de x igual, aqui é x igual a 10 em t igual a zero, né? Então, esse ponto aqui, marcar o primeiro ponto no gráfico, esse é o ponto x igual a 10 metros e t igual a zero segundos, tá? Então, lembrem que todo ponto no gráfico representa um par de coordenadas, um valor de x e um valor de t. Então, aí eu digo para vocês o seguinte, né? Então, o que eu estou dizendo aqui nesse momento é, quando t é zero, x é igual a 10. Então, se eu fosse marcar um ponto para vocês, então eu digo o seguinte para vocês, quando t é igual a 5, então x tem que ser igual a zero. Então, onde eu vou marcar esse ponto no gráfico? Então, vocês têm que ver aqui, né? T igual a 5 está aqui. Agora, x igual a zero é qualquer ponto ao longo dessa linha aqui, né? Porque isso aqui sempre é x igual a zero, né? Então, é esse ponto aqui. Tá? Então, t igual a 5, x igual a zero. Se eu digo para vocês em t igual a 10, então x é igual a 5. Que ponto é esse? É o ponto que tem t igual a 10 e x igual a 5. Portanto, a interseção desses valores aqui, né? Então, t igual a 10, x igual a 5, está mais ou menos aqui. Agora, o que acontece quando... vamos fazer uma outra coisa. Então, digamos que eu vou marcar agora uma outra cor, só para a gente não confundir. Então, digamos que eu desenhasse agora para vocês uma linha horizontal aqui nesse gráfico. Então, isso aqui representa a posição de uma partícula, né? Então, digamos que agora isso aqui seja a posição da partícula laranja, enquanto que em vermelho seja posições de uma partícula em vermelho. Então, isso aqui é a curva, ou a reta, no caso, que representa o movimento dessa partícula laranja. Então, se eu perguntar para vocês o seguinte, essa partícula laranja, que tem esse gráfico aqui, ela está em movimento ou ela está parada? O que vocês responderiam? Movimento ou parada? Tá? Então, o que significa movimento, né? Lembrem, movimento significa o x muda. Agora, olhem essa linha aqui. Todos os pontos ao longo dessa linha laranja têm uma coordenada x e uma coordenada t, mas vocês podem ver que todos os pontos aqui, então eu vou escolher um ponto aqui, digamos, vou fazer ele maior aqui, mais gordinho. Esse ponto é, digamos, x igual a 10 e t igual a 2 segundos, por exemplo, mais ou menos. Vamos pegar um outro ponto aqui, esse outro ponto gordinho. Esse é o ponto x igual a 10 e t igual a 5 segundos. Vou pegar outro ponto qualquer, esse aqui. Esse é o ponto x igual a 10 e t igual a 10 segundos. Então, se vocês olharem, o que tem em comum todos esses pontos? X é sempre o mesmo. Esse x é sempre o mesmo, ele não está variando. Se x não varia, o que isso significa? A partícula está sempre no mesmo local, esse objeto está sempre no mesmo local, que é a nossa marcação de x igual a 10 metros. Tá? Então, ele não se moveu. Vamos pensar o que acontece numa outra situação. Então, agora eu vou voltar para a partícula vermelha, digamos. Então, digamos que a partícula vermelha tem esse gráfico aqui, pelo menos de x, pelo menos entre t igual a 0 e t igual a 5, que ela é uma coisa mais ou menos assim, uma reta, tá? Tá quase uma reta aqui.
Então, a minha pergunta para vocês é: a partícula vermelha, ela está se movendo nesse intervalo aqui de tempo ou ela está parada? Então, exatamente, a partícula vermelha ela está se movendo, né? Por quê? Vamos, se a gente pegar esse primeiro ponto aqui, eu até já marquei ele, né, no início, ele tem x igual a 10 e t igual a zero. Agora, quando a gente pega um outro ponto aqui, vou pegar um ponto aqui no meio do caminho, então esse ponto aqui, por exemplo, ele vai ter um x igual a 6, digamos, mais ou menos, e t igual a 2. Né? Lembrando, sempre a gente está trabalhando aqui x em metros, t em segundos, né? Então, 6 metros, 2 segundos. E quando ele está aqui, nesse último ponto aqui, ele tem x igual a zero e t igual a 5. Né? Portanto, a gente pode ver que os valores de x para essa coisa, eles estão mudando. E se eles estão mudando, essa coisa está em movimento, lembra? Então, vejam, isso aqui representa movimento, enquanto que isso aqui representa uma coisa parada, tá? Por quê? Porque o movimento, na verdade, ele acontece sempre ao longo dessa reta aqui, dessa reta x. Então, vou representar só a reta x e vou esquecer de representar, por enquanto, um, um outro eixo para t. Então, digamos que a gente tenha x, é isso aqui. Tá? Então, em metros, tá? Lembra, a gente está no sistema internacional. Aqui está o zero, aí eu botei aqui 5 e aqui 10. Tá? Então, vamos ver a partícula laranja. Então, agora isso aqui realmente representa a posição dela. Então, a partícula laranja, ela está aqui. Isso para t igual a zero, digamos. Agora eu ligo meu cronômetro e deixo o tempo correr. O que vai acontecer com essa partícula? Nada, ela fica exatamente no mesmo local, né? Ela não está se movendo, então ela fica ali parada. Agora vamos ver o que acontece com a partícula vermelha. Então, de novo, vou voltar para t igual a zero. Em t igual a zero, eu sei que a partícula vermelha está aqui, nessa posição x igual a 10. Agora, eu ligo o, o tempo. O que acontece com essa partícula? Ela vai começar a se deslocar, tá? E ela vai vir aqui para baixo até chegar em x igual a zero. E quando que ela faz isso? Ela faz isso quando o tempo for 5 segundos, tá? E, na verdade, como esse movimento é contínuo, né? Então, digamos que aqui eu tenha pego intervalos regulares de, sei lá, 0, alguma coisa segundos. Se eu fosse desenhar para qualquer valor de t a partir de zero, na verdade, isso aqui seria uma linha contínua em vermelho aqui, né? Porque vocês devem poder começar a ver o problema de a gente tentar representar o movimento apenas com uma dimensão. É porque se eu der um gráfico para vocês simplesmente com uma linha vermelha aqui, o que que isso significa, né? É muito difícil de entender, ou até mesmo impossível. E aí pode complicar ainda mais, porque eu sei que essa partícula saiu daqui, né? Então em t igual a zero segundos ela estava aqui nesse ponto, e em t igual a 5 segundos, então em t igual a 5 segundos, ela chegou aqui. Agora vamos voltar para o nosso gráfico com x e t. Então digamos que essa partícula, quando ela chegou aqui em t igual a 5 segundos, ela não fique ali parada. Ela vai começar a se mover de novo. Então digamos que ela faça isso aqui no gráfico. Então o que que isso significa? Que agora ela saiu em t igual a 5 segundos de x igual a zero e chegou nesse novo ponto aqui. E que ponto é esse? É o ponto x igual a 5 metros
em t igual a 10 segundos. Então dá para ver que ela demorou quanto? 5 segundos, né? A diferença de tempo aqui para ir daqui para cá. Agora, digamos que eu queira representar esse mesmo movimento, essa parte aqui, nesse gráfico de novo. Então eu sei que agora a partícula está aqui, né? Ela está em x igual a zero quando t igual a 5 segundos. Mas para onde que ela vai voltar? Ela vai voltar aqui para cima. E aí vocês já não conseguem ver mais nada nesse gráfico apenas com x. Enquanto que com um gráfico com x e t, vocês conseguem ver, não é? Então vejam por que que a gente representa o movimento que acontece só sobre essa linha aqui, tá? Então a partícula está sempre se movendo nessa linha, em x, mas por que que a gente representa esse movimento que ocorre em uma única linha, em uma única dimensão, através de um gráfico em duas dimensões, com dois eixos, né? X e t. Por quê? Bom, porque é impossível fazer dessa maneira. Não dá para entender mais nada aqui já, né? A gente não sabe o que que essa partícula está fazendo em qual tempo. Enquanto que aqui fica bem claro, se a gente souber ler o gráfico, onde a partícula está em cada instante de tempo. E também para cada instante de tempo onde a partícula está.